Enquanto eu orava sobre o que ministrar, o Senhor deixou muito claro no meu coração algo que eu comecei a ministrar com os rapazes quando nós estávamos preparando a conferência. E ontem nós iniciamos e falamos muito desta influência, na terra como no céu. Ficou muito claro que essa é a nossa missão. Quando um discípulo chegou para Jesus e perguntou: Senhor, nos ensina a orar. No meio da oração que o Senhor Jesus ensinou, ele diz: venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra, como é feita no céu. Quem está comigo aí, amém ou não? Beleza. Jesus ensinou isso, significa que faz parte da nossa missão trazer o céu para a terra. Isso ficou claro, amém ou não? Então essa é a nossa missão, trazer os céus para a terra, manifestar, ensinar, pregar o reino de Deus. Eu tenho falado sobre isso. Pregue o reino de Deus, significa evangelize pessoas, com as tuas ações, com as tuas palavras, com a tua vida. Ensine o reino de Deus, fale das coisas do reino. Se você encontrar alguém que está triste com a igreja, que está afastado, ensine, traga doutrinas bíblicas, ensine o reino de Deus, manifeste o reino de Deus. Todas as oportunidades que você tiver de orar com alguém, coloque a mão nessa pessoa, diga: eu posso orar por você, e manifeste o reino de Deus. Amém ou não? Quem está comigo? Esse amém achei meio sem vergonha. Quem está comigo aí, diga amém. Agora sim, é isso aí. Então isso ficou claro. A nossa missão, trazer o céu, manifestar na terra. Agora, uma das coisas que eu tenho aprendido sobre o homem e sobre a mulher que Deus usa para trazer o reino de Deus na terra, e essa é a mensagem: o homem ou a mulher que Deus usa para trazer o reino de Deus na terra. Uma das coisas que eu aprendi é: esse homem e essa mulher precisam saber fazer a pergunta certa. E a pergunta certa não é: Senhor, quando é que o meu Instagram vai bombar? Quando é que eu vou me tornar conhecido no Brasil? Senhor, eu preciso gravar os milagres. Senhor, eu preciso fazer isso ou fazer aquilo outro. E eu não estou condenando isso, tá? Tudo certo quem faz isso. Não é essa a questão. Mas às vezes, nos jovens, nós temos uma ansiedade de mostrar serviço, de mostrar trabalho, mas nós estamos fazendo as perguntas erradas. Porque a pergunta não é quando Deus vai me usar, não é se Deus quer me usar, e não é qual é a minha missão. Porque, primeiro, Deus quer te usar? Sim. Você já sabe a tua missão? Sim, trazer o céu na terra. Será que Deus vai te usar? É claro que vai. Não é essa a pergunta. A pergunta é: que tipo de homem, que tipo de mulher que Deus usa? Essa é a pergunta. A pergunta de $1 milhão. Que tipo de homem, que tipo de mulher nós devemos nos tornar para que possamos trazer o reino de Deus na terra? Tem um texto, abre aí comigo, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 6. Israel precisava de um novo rei. O rei de Israel estava perturbado, a nação com problemas, os líderes preocupados. E Deus envia o profeta Samuel na casa de Jessé e diz: eu me provi de um rei entre os seus filhos. Quando Jessé chega lá, versículo 6 diz assim: sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem. Diga isso comigo: o Senhor não vê como vê o homem.
Guarde isso no teu coração. Deus não vê como o homem vê. O homem, pois, vê o que está diante dos olhos, vê o exterior. Porém, o Senhor olha para o coração. Guarde isso. Deus olha para o nosso coração. E tem duas coisas nesse texto, eu citei isso com os rapazes. A primeira delas é o fato de que Eliabe foi sondado por Deus. Porque quando Samuel diz, olha, certamente está diante do Senhor o seu ungido, o Senhor Deus responde, não, pois eu o rejeitei. Significa que Deus havia sondado o seu coração e não gostou do que encontrou. Lá em 2 Crônicas 16:9 diz que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aquele cujo coração é totalmente dele, para mostrar-se forte para aquele cujo coração é totalmente entregue a ele. Presta atenção nisso. Deus está nos sondando, Ele está procurando jovens, meninos, meninas, rapazes, moças, que Ele quer usar, que Ele quer trazer o reino na terra. Mas essas pessoas precisam se perguntar, que tipo de pessoa eu tenho que me tornar? Amém ou não? Que tipo de pessoa? Lá em Jeremias 17, a partir do verso 10, o Senhor diz que sonda o coração, conhece os pensamentos, e isso para retribuir a cada um segundo as suas ações. O primeiro ponto é esse, Deus ele nos sonda. O segundo é, Ele não olha a aparência, Ele olha o coração. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração. Então a tua preocupação não tem que ser quando Deus vai me usar, como que Deus vai me usar, será que eu vou ser conhecido, será que a internet isso, será que a internet aquilo? E está tudo bem, use as ferramentas que aí estão, mas que o teu coração seja correto diante do Senhor. Você está pronto para ser usado por Deus em lugares que ninguém vai ver? Você está pronto para orar por um enfermo que vai ser curado e não vai ter ninguém para filmar isso? Você está pronto para entrar em lugares que não dão ibope? Em lugares que não são instagramáveis? Você está pronto para ir nesse lugar onde tem gente sofrendo? Porque Deus está procurando pessoas assim. Carlos Anacondia sempre disse algo que eu guardei. Ele disse, você quer avivamento na tua cidade? Então peça ao Senhor os perdidos, os drogados, os alcoolizados e os rejeitados, e Deus enviará avivamento na tua cidade. É aquelas pessoas e aqueles lugares que muitos não querem ir. Deus está procurando meninos e meninas com esse coração. É fácil irmos nos lugares instagramáveis, bonitos, que dão ibope, o lugar que você vai e aumenta o número de seguidores na tua rede social. O difícil é em lugares que Deus te manda ir e que às vezes ninguém quer ir. Só que o Senhor está sondando corações. Seus olhos estão passando por toda a terra. E Ele está procurando corações totalmente entregue a Ele. Tem corações aqui que querem ser totalmente do Senhor? Achei meio... Mas amém. Tem um livro antigo, um clássico da literatura cristã, chamado O Homem que Deus Usa, de Oswald Smith. E nesse livro ele traz alguns pontos importantes. Eu vou citar aqui para você. Características de um homem e de uma mulher que Deus usa para trazer o reino de Deus na terra. Diz aí para quem está do teu lado, ó, fica ligado. As características do homem e da mulher que Deus usa. Amém? Por que eu estou citando esse livro? Ele é um clássico, mas não só ele. Eu já ouvi isso de muitos homens e mulheres, grandes homens e mulheres usados por Deus. Já ouvi grandes homens e mulheres citarem as mesmas coisas. É um consenso entre eles.
o homem e a mulher que Deus usa têm essas características. Tem outras mais, mas pelo menos essas características. Amém? Primeiro, o homem e a mulher que Deus usa para trazer o reino à terra é um homem e uma mulher que vivem uma vida de consagração total a Deus. Um jovem, um rapaz, uma moça que não vivem vidas divididas. Antigamente a gente tinha uma piada para isso, o crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo. Na sexta está no culto de jovem, no sábado está na balada não sei aonde. No domingo está na igreja, na segunda está fazendo o que não devia com as guriazinhas no colégio. Deus não tem compromisso com pessoas assim. Ele está chamando jovens que têm o coração entregue a Ele, em uma vida de consagração total a Deus. Oswald Smith diz: o homem que Deus realmente usa é aquele que está completamente rendido ao Senhor. Isso envolve não apenas aceitar a salvação, mas também entregar cada área da sua vida, desejos, ambições, tempo, talentos no altar de Deus. Anote essa frase do livro de Oswald Smith: Deus não unge vasos sujos ou vidas divididas. Deus não unge vasos sujos ou vidas divididas. Ele quer 100% do teu coração. Com Jesus é tudo ou é nada. Ou você se joga nele, ou você não anda com ele. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, quem não é por mim é contra mim. Jesus não tem meio termo. Ah, pastor, eu não gosto das coisas lá do capeta, aqueles negócios, sai para lá, Satanás. Mas eu também não sou muito firme na igreja, eu estou em cima do muro. Não existe em cima do muro. O em cima do muro já pertence ao outro lado, meu amigo. Com Jesus não tem. Quer ser usado por Deus, tem que se jogar nele. De cabeça. Amém ou não? O pastor Paulo sempre cita aqui a história de Moody, um grande evangelista. Ganhou milhões de pessoas, ou milhares pelo menos de pessoas para Cristo. Em uma das suas viagens, em uma conferência realizada em Dublin, ele ouviu um pregador chamado Henry Varley. Em uma conversa, esse pregador, amigo dele, disse: Moody, o mundo ainda não viu o que Deus pode fazer com um homem totalmente consagrado a Ele. E Moody respondeu no seu coração: com a ajuda de Deus, eu serei esse homem. Ele assentou no seu coração: Deus, usa-me. Sabe o chamado de Isaías? A quem enviarei? Isaías disse: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Só que quem está assumindo esse envia-me a mim, está assumindo uma aliança, um compromisso com Jesus. Ah, mas eu sou jovem, eu sou adolescente. É agora que começa. Daniel tinha talvez entre 12 e 16 anos quando foi a Babilônia. Leia a história de Daniel. Davi era jovem. Nós vemos jovens na Bíblia que foram chamados, e a juventude não foi um empecilho para viverem uma aliança e uma vida totalmente consagrada a Deus. E esses homens e mulheres impactaram o mundo. Eu gosto muito do texto de Atos, que diz que quando Paulo e seus amigos chegaram em um determinado local, não lembro se é Éfeso, o pessoal da cidade diz: chegaram aqui aqueles que têm agitado o mundo. O mundo tem que nos conhecer como os agitadores do mundo, aqueles que chegam e causam impacto em uma cidade. Mas esses são homens e mulheres que Deus usa, tem aliança com Ele, fazem realmente a diferença, totalmente consagrados a Deus. Trabalha o pecado na tua vida, muda isso, larga a pornografia, larga a impureza. Para de ficar ficando, com perdão, né, do termo, com as guriazinhas na escola, com os rapazes, né?
muda a tua postura. Torne-se um jovem, um rapaz, uma moça, um homem, uma mulher de Deus, com uma atitude que condiz com aquilo que você declara. As pessoas podem não conhecer toda a Bíblia, mas elas reconhecem o mentiroso. Quando você fala bonito, faz os vídeos, isso e aquilo, mas quando você olha para a vida da pessoa, não condiz. Todo mundo vê. Agora, quando você vive e você prega, as pessoas olham nos teus olhos e elas veem verdade em você. E Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem diz seguir a Jesus só pode andar na verdade. Trata o pecado. Ah, pastor, eu estou num desafio com a pornografia, com a impureza. Busque ajuda. Não está conseguindo? Peça ajuda aos teus líderes. Peça oração. Fale sobre isso. Mas trate com o pecado. Porque Deus não unge vasos sujos ou divididos. Quem está comigo aí pode dizer amém. 2. O homem e a mulher que Deus usa para trazer o seu reino à terra é um homem e uma mulher que tem um coração quebrantado e humilde. Segundo Oswald Smith, no seu livro, Deus usa pessoas que foram quebradas no espírito. Aquelas que reconhecem sua total dependência dele. Ele fala sobre a necessidade de humilhação diante de Deus para que ele possa operar por meio do homem. Presta atenção, anota aí, o orgulho espiritual é o maior obstáculo para o avivamento. O orgulho espiritual é o maior obstáculo para o avivamento, frase do Oswald Smith. Orgulho, como que Deus pode usar alguém orgulhoso, que acha que quando ele chega no lugar, o avivamento chegou. Uma vez eu ouvi um jovem dizendo, pastor, lá na minha igreja, o pessoal é muito frio, eles não fazem isso, eles não cantam, eles não fazem não sei o que, eu vou chegar lá, eu vou fazer uma revolução. Aí eu disse para ele, senta aqui, queridão, tu não vai fazer coisíssima nenhuma, tu vai chegar com respeito, com honra, com humildade, tu vai te colocar no teu lugar, tu pode levar ideias, mas tu tem que fazer isso em humildade, com respeito e com honra. Como que Deus vai usar alguém orgulhoso? Eu lembro que no meio da enchente que a gente passou, algumas pessoas que estavam vindo de outros estados, trazendo ajuda, alguns disseram, o avivamento está chegando. A gente fica triste aqui, né? Pô, se o avivamento está chegando, o que nós estamos fazendo aqui? Trabalhando todo dia, procurando ajudar as pessoas. Vou dizer de novo, você deve sim ser um avivalista. Mas avivalista não é quem carrega avivamento. Avivalista é quem tem fome por avivamento. Eu não sou avivamento. Eu sei disso. Mas eu tenho fome por avivamento. Eu vivo por um romper. Eu vivo orando. E eu vivo declarando, Senhor, se não na minha geração, na do meu filho, na dos meus netos, mas que haja um grande derramar do Espírito Santo nessa cidade, e que essa cidade seja totalmente salva, em nome de Jesus. E eu vou continuar orando até o final, vendo ou não vendo, eu vivo pelo avivamento, mas eu não sou o avivamento. Quem está entendendo aí pode dizer amém. Deus não pode usar pessoas arrogantes. Imagina, você orou e o cadeirante levantou. Até que eu sou bom, glórias a mim, louvado seja eu, bendito seja o meu nome. Como é que Deus vai te usar? Sabe por que Deus sempre usou Carlos Anacondia? Porque ele sabia que o poder estava em Deus. É o Espírito Santo que opera na vida das pessoas. Por isso que ele viu tantos milagres, pastor Isaías, demais pastores, porque sabem que é Jesus que faz. Quando as pessoas nos procuram, não nos procuram, estão procurando a Jesus que habita em nós. Amém ou não? Seja humilde. O orgulho espiritual é o maior obstáculo para o avivamento. Número 3. Características de homens e mulheres
que Deus usa para trazer o seu reino. Quem está comigo, diga amém. Quem está dormindo aí, diga aleluia. Estamos quase dormindo. Fica comigo. 3, vivem uma vida intensa de oração. Oração fervorosa e perseverante. É a marca fundamental de quem é usado por Deus. Eu nunca me esqueço, pastor Isaías, um dia numa reunião ele disse: olha, eu sempre faço a abertura e o fechamento do meu dia com Deus. Eu levanto de manhã, pego minha Bíblia, estou com o Senhor. No final do dia, pego minha Bíblia, tiro um momento de oração. Ele diz: eu faço a abertura e o fechamento com Deus. Os homens e mulheres que Deus usa são homens e mulheres de oração, de comunhão com Deus. O que você achou? Quer ser usado por Deus? Ou a gente quer só um movimento de internet? De novo, usem a internet. Eu sou entusiasta disso, usem as ferramentas, mas a gente tem que saber que Deus procura corações totalmente dele. Pessoas que ele pode usar em qualquer dia, em qualquer lugar, mesmo quando não tem câmera filmando. Uma vida intensa de oração, perseverante. Comece de algum lugar. Pastor, eu não consigo orar 1 hora, 2 horas, não sei, mas comece de algum lugar, ore 5 minutos todos os dias. Pois aumenta para 10, 15, comece a buscar Deus. Se você quer ser usado por Deus, você precisa viver uma vida de oração. Todos os grandes homens e mulheres do passado que viram avivamentos foram homens e mulheres de oração. Escreve aí: não há avivamento sem oração. Não há avivamento sem oração. Não há poder sem intimidade com Deus. Não há. Não há uma vida de oração. Amém? Desanimou aí? 4. O homem e a mulher que Deus usa. Ele é um estudioso da palavra, das Escrituras. Texto conhecido, abre comigo, 2 Timóteo, capítulo 3. Um texto conhecido para quem lê a Bíblia, né? Versículo 16. Toda a Escritura é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir em justiça. Presta atenção, a Bíblia, ela tem poder para te ensinar, te repreender. É isso mesmo, a Bíblia não está aqui para fazer carinho em você. Tem um pastor que diz: a Bíblia é como um leão rugindo para você. Ela está aqui para te repreender, para te corrigir, para te instruir em justiça, para que o teu coração seja alinhado a Deus. E o 17 diz: para que o homem, você pode ler também a mulher, o homem ou a mulher de Deus, sejam perfeitos, perfeitamente instruídos ou habilitados para toda boa obra. Como que Deus vai te usar se você não lê, não conhece as Escrituras? Nós precisamos ser estudiosos das Escrituras. De novo, comece de algum lugar. Comece lendo os Evangelhos, anotando, querendo aprender, buscando, aprendendo a ler. Algo que o brasileiro precisa ser ensinado. Nós não fomos ensinados a ler. Mas pastor, eu leio e eu durmo. Eu brinco, senta num espinho. Lê de pé, lê caminhando, dá um jeito. Sabe o que é engraçado nos jovens? Quando vocês querem uma coisa, vocês dão um jeito. Quando querem namorar, meu amigo, a guria pode morar lá em São Corcóvio. Dá um jeito e vai. Mas quando é para ler a Bíblia, tem problema.
1, problema 2, problema 3, problema 4, problema 5. E aí eu te pergunto, como que Deus vai te usar? Você quer mesmo ser usado por Deus? Você quer fazer diferença nesse mundo? Você quer que a tua escola seja salva? Quem quer aqui? Amém ou não? Então nós precisamos ler a palavra, estudar, ter entendimento das escrituras. Uma das coisas que eu vejo na internet, tem muita coisa boa, mas tem muita bobagem sendo dita. Como é que eu sei? Lendo a Bíblia. Porque eu estou lendo a Bíblia, eu escuto alguma coisa e digo, isso aí deu na trave. Está errado isso aí, biblicamente falando. Não é correto afirmar determinada coisa. Nós precisamos ler a palavra, amém? Anota aí, a palavra de Deus é a espada do Espírito. Quem não a conhece, não pode lutar. Frase do Oswald Smith. Você já imaginou um soldado medieval que não sabe usar uma espada? Imagina na hora da batalha o que ia acontecer. Você precisa aprender a usar. É a espada do Espírito. Amém? 5. O homem e a mulher que Deus usa trabalham na unção do Espírito Santo. A unção do Espírito Santo é a base de um ministério eficaz. Sabe qual que é a diferença de quando você fala ou convida alguém para um culto, na tua natureza, entrega um panfleto, ou quando você faz isso cheio do Espírito Santo? A pessoa entrega um panfleto, olha só, Jesus te ama. Pode até dar só um Jesus te ama. Mas tem unção, meu amigo, passando aquele panfleto. Por causa da vida da pessoa. Por causa de quem você é. Com Deus. Quantas vezes você pode chegar num lugar, isso já aconteceu com alguns, e as pessoas dizem, tu é crente, né? E daí você olha para a roupa, mas o que me acusou? A irmã foi o coque? Foi a saia? O que foi que me acusou? Não, as pessoas reconhecem o cheiro da unção, meu amigo. Elas veem, eu não sei explicar, mas tem alguma coisa diferente em você. Tem unção, tem óleo. A gente brinca dizendo, né? Crente bom é o crente pastel de rodoviária, é banhado a óleo, meu amigo. É no óleo, é na unção. Não é na força do braço. Por isso que esses ambientes são bons, são importantes. A gente busca o Espírito Santo, o enchimento, o batismo, o poder de Deus. Amém ou não? Olha o que Jesus disse lá em Lucas 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do quê? Do quê, jovens? Jovens? Poder. Fiquem na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Os discípulos não ousaram fazer nada para Deus sem que primeiro estivessem cheios do Espírito Santo. Esse é o foco da tua vida. Você deveria entrar no quarto e vir em todos os cultos, em todos eles dizer, Deus me enche do teu Espírito. Carlos Anaconde um dia fez uma oração, Deus, ou tu me enche do teu Espírito ou me mata. Eu prefiro morrer do que viver aqui sem ser cheio do Espírito Santo. Depois, andando com Deus, Deus pôde dizer para ele, eu farei a tua voz ser ouvida em toda a Argentina. A Argentina ouvirá a tua voz. E foi muito além da Argentina, porque um dia ele disse, Deus me enche do teu Espírito. Deve ser foco da tua vida, ser cheio do Espírito Santo. Quem está comigo aí pode dizer amém? Atos 1:8, recebereis, quem lembra aí? Recebereis? Estão botando a cola aqui para vocês também, né? Recebereis poder do Espírito.
poder do Espírito Santo, e vocês se tornarão minhas testemunhas, Jerusalém, Judéia, Samaria e Viamão. Eu sempre brinco, porque vai para Jerusalém para te ver se Viamão não é os confins da terra. É ou não é? É longe. Isso chegou aqui como? No poder do Espírito Santo. Eu lembro quando o pastor Paulo chegou em Viamão. 40 pessoas mais ou menos. Uma igrejinha pequena. Você acha que tinha telão de LED? Nem músico tinha direito. Eu lembro que a banda, né, era tão boa que um cantava em dó, o outro tocava em fá. E aí parecia a banda do Chaves às vezes. Ia dizer, quem sabe a gente toca a mesma música no final. Ia dizer, o que tu tá tocando, né? Vamos definir aqui o que nós vamos fazer. Mas hoje a gente está aqui numa conferência para jovens. Olha tudo que o Senhor tem feito. Agora pensa, você acha que você faz isso aqui, ó, na força do braço? Ou é a unção do Espírito Santo? É Deus que faz. O que Atos diz? Que o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Quem é que acrescentava? O Senhor. Ele quer fazer de você uma ferramenta, um instrumento, mas quem faz é Ele. Por isso que você precisa da unção do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? O poder espiritual é indispensável ao testemunho cristão. Nenhum cristão sério ousa testemunhar sem a capacidade do Espírito, pois a ação humana por si só é insuficiente. Anota aí, uma pregação feita na unção vale mais do que 1000 na energia da carne, frase do Oswald Smith. Uma pregação feita na unção vale mais do que 1000 na energia da carne. E por último, eu encerro te dizendo, característica de um homem e de uma mulher que Deus usa para manifestar, para trazer o seu reino aqui na terra como é no céu. Ele ou ela tem foco em missões e no evangelismo. Missões aqui, eu não estou falando de você se tornar um missionário. Pode ser que Deus chame alguns, mas eu estou falando em ter um foco missional. Deixa eu te dizer, tua sala de aula é a tua missão. O teu bairro é a tua missão. A tua cidade é a tua missão. O teu estado é a tua missão. O teu país é a tua missão. Se um dia Deus te enviar para algum lugar, vá. Mas enquanto você está aqui, trabalhe para que quem está ao teu redor seja salvo. É característica de um homem e de uma mulher que Deus usa. Você tem que pensar comigo, para que Deus vai te dar do Espírito Santo? Para que Ele vai te dar dons? Para que Ele quer te usar para curar enfermos? Se o enfermo um dia vai morrer, a perna estava com um problema, foi curada, glória a Deus. Sabe por que Ele faz isso? Porque Ele quer manifestar quem Ele é, para que a pessoa que foi curada saiba, você sabe quem te curou? Jesus, pois Ele quer o teu coração agora. Uma vez que Ele te curou, entrega para Ele o teu coração. É característica de quem Deus usa estar comprometido com esta missão, ganhar almas, ganhar vidas para Jesus. A pregação do Evangelho aos perdidos. Sabe quem são os perdidos? Os teus colegas. Às vezes estão bem vestidos, mas por dentro estão perdidos. Colegas de aula, colegas de trabalho, teus familiares. Aí está o teu campo missionário. Diz aí para quem está do teu lado, aí está o teu campo missionário. Amém? Oswald Smith diz, anota aí. Enquanto milhões perecem sem Cristo, é impossível ficar neutro. Enquanto milhões perecem sem Cristo, é impossível
ficar neutro. Último texto, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será, quem não crer será condenado. Isso aqui tem que doer no nosso coração. Se o teu primo, se a tua prima não se converter, o que você acha que vai acontecer com ele? Se os teus colegas não se converterem, o que você acha que vai acontecer com eles? Esse peso não é um peso de condenação sobre você, mas deve ser, em primeiro lugar, um peso de oração. Você deve se prostrar na tua casa e chorar por eles e dizer: Senhor, salva o fulano, salva o Beltrano, salva a fulana, muda a história deles. Você tem que começar dentro do teu quarto, chorando por eles e dizendo: Deus, eu não me conformo, eu desejo que eles sejam salvos, porque é o teu desejo também, que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Que esse amor esteja nos nossos corações. Versículo 17: esses sinais seguirão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Uau, essa parte é incrível, e é mesmo. Só que toda vez que você vê alguém manifesto, toda vez que você vê alguém doente, você deve olhar para essa pessoa, entendendo, tem alguém sofrendo aqui. Quando nós vemos pessoas sendo atendidas na libertação, dói às vezes o nosso coração, porque você vê uma vida, uma pessoa sofrendo, amarrada pelo diabo, mas Deus nos chamou para libertar os cativos. Fica de pé no teu lugar.